Eu desejo que a paz do nosso Cristo seja sempre abundante na sua vida. Estamos juntos mais uma vez para aprender do Senhor, para louvar e exaltar o santo nome daquele que é todo-poderoso, tem cuidado de nós. E como é bom aprender do Senhor. Lembrando que sempre nas quartas-feiras, o motivo, as mensagens ministradas, vocês já notaram que a gente não tem uma introdução, não tem um louvor, não tem um momento específico para que outras pessoas possam orar, porque a gente não está ainda cultuando de forma presencial nas quartas-feiras. Mas por um lado isso também é bom, porque dá oportunidade para você em casa, onde quer que você esteja, com a sua família, com seus amigos, ter um momento em que vocês mesmos possam organizar um momento de oração com os próprios familiares. O filho pode orar, o pai, a mãe, alguém que está com você pode ter um momento de oração. Você pode escolher um louvor da sua preferência, louvor que exalte ao Senhor, para que você dessa forma também possa organizar um culto no seu lar, onde quer que você esteja. Então, por um lado, isso é muito bom. A gente não fica apenas na dependência de tudo que acontece presencialmente na igreja, mas também tem uma responsabilidade muito grande e prazerosa poder fazer isso no seu próprio lar. Então, mais uma vez, agradeço a Deus por sua vida, por nos deixar entrar no seu lar. E como é bom, vamos aprender do Senhor mais um pouquinho? Feche os seus olhos, vamos orar, porque Deus vai falar conosco, comigo, contigo. Eu não tenho dúvidas disso. E como a palavra dele irá preencher o seu coração e te motivar a seguir sempre em frente. Então feche seus olhos e faça essa oração comigo. Pai santo e querido Deus, obrigado, Jesus, por mais um momento poder adorar o teu santo nome, reconhecer a tua grandeza, o teu cuidado. Obrigado por nos alimentar, nos vestir. Obrigado por cuidar de nós de maneira tão maravilhosa e assustadora, Senhor. É um zelo tremendo de um Deus onipotente para com um povo que não faz ideia da dimensão desse poder maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor, porque não somos dignos de ser chamados seus filhos, mas mesmo assim, porque o Senhor nos amou de tal maneira, enviou Jesus para morrer numa cruz por nós. Então nos fortalece, Senhor, nos enche com a tua palavra, nos coloca em nossos corações a humildade necessária para reconhecer que sem o Senhor nós não podemos fazer nada e que a cada aprendizado, a cada dia das nossas vidas, possamos ter o prazer e a satisfação de aprender mais do Senhor e que essa seja a nossa maior motivação enquanto aguardamos a Tua manifestação, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos que os nossos corações estejam preparados para a Tua palavra, a ministração da Tua palavra. E que no nome de Jesus possamos compreender a extensão desse poder tão maravilhoso de nos amar, de nos acolher, de nos fazer seguir em frente. Nós te amamos, Senhor, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, Salmo 147. Salmo 147, você já está abrindo a sua Bíblia, porque eu sei que você está com a sua Bíblia aí. E se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar, porque eu farei a leitura de qualquer forma de tudo aquilo que é concernente à palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Mas antes da gente ler o Salmo 147, alguns versículos, eu quero fazer uma pergunta desafio. Você de fato sabe quem é Deus? E se você sabe quem é Deus, será que existe alguma coisa que você possa fazer para impressionar esse Deus? Algumas pessoas, por incrível que pareça, elas acham que podem impressionar a Deus através de atos de bondade, através de uma oração bonita, através de alguma coisa que possa chamar a atenção dos homens e mulheres e principalmente a atenção de Deus. Você quer ver uma coisa? Você já deve ter escutado alguém dizer o seguinte: eu sou uma pessoa boa e Deus vê os meus atos de bondade. Só que dentro dessa afirmação existe uma espécie de vaidade, orgulho camuflado, como se os nossos atos de bondade pudessem impressionar um Deus que é onipotente. Então a gente começa a desconstruir isso nas Escrituras e quando isso acontece é bom, porque nos faz entender quem é Deus e quem somos. Até porque Deus não se impressiona com nada. Talvez, na nossa visão humana, algumas coisas a gente pode fazer que vem impressionar a esse Deus.
E se isso é possível, vamos olhar para as Escrituras, porque Deus é Deus e nós somos réis mortais que precisam de um Deus todo-poderoso. No Salmo 147, a partir do versículo 1, olhe como a palavra de Deus nos enche e como o salmista declara algumas afirmações, ele fala algumas afirmações a respeito desse Deus todo-poderoso que muitas pessoas desconhecem. A Bíblia diz assim no Salmo 147, a partir do versículo 1. De início vamos até o versículo 5. Salmo 147, de 1 a 5. Ele começa dizendo o seguinte: aleluia! E isso é uma palavra que define louvai a Jeová, louvai ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Deixa eu abrir logo um parêntese aqui. Talvez você tenha escutado algumas pessoas dizerem assim, aleluias. Essa palavra não existe, viu? Aleluias não existe. Mesmo que algumas pessoas falem aleluias, a palavra ela é no singular, porque é a junção de duas palavras. Louvai a Deus, louvai a Jeová, louvai ao Deus Todo-Poderoso. Então, é uma palavra no singular e o salmista começa com aleluia. Como é bom, olha o reconhecimento do salmista. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Você já foi estimulada a no momento de culto no seu lar, escolher louvores para adorar o Senhor nas quartas-feiras. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Olha a afirmação do salmista. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele, o Senhor, determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Nesses 5 versículos do Salmo 147, a gente já tem uma apresentação maravilhosa. Primeiro, um reconhecimento, uma alegria espontânea de alguém que conhece a soberania e a dimensão do poder de Deus. Porque o salmista, ele começa exaltando o nome do Senhor. Ele começa dizendo, aleluia, aleluia, louvai ao Senhor, aleluia, louvai ao Todo-Poderoso. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso aqui é uma descrição e uma afirmação daquele que realmente conhece a Deus. Então, exalta o nome do Senhor pela grandeza ou pelo que Ele é, não somente por aquilo que Ele pode nos dar, porque Ele pode nos dar tudo. Mas repare que a premissa e as primícias da adoração do salmista é a exaltação daquele que é todo-poderoso. Isso aqui abre o nosso entendimento, porque dentro desse contexto, além da adoração ao Todo-Poderoso, mostra também que em uma de suas atitudes, dos seus atos poderosos de onipotência do nosso Deus, Ele é aquele que cura os corações daqueles que estão desanimados, daqueles que estão com os corações quebrantados. Deus cura a alma das pessoas e somente Ele pode fazer isso. Olha que maravilha, que maravilhosa declaração nós temos logo nesses 5 versículos do Salmo 147. Isso chama a nossa atenção porque qualquer esforço do ser humano em tentar impressionar a Deus, em tentar fazer alguma coisa para tentar chamar a atenção de Deus, no sentido da força humana, não vai conseguir. É perda de tempo. Porque Deus é Deus, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Onipotente e por mais que os homens evidenciem a sua grandeza, jamais pode impressionar um Deus que tem uma grandeza infinita. Os nossos atos de bondade, as nossas grandezas, as nossas conquistas têm sempre uma limitação, tem um teto. Porque nós somos pequenos, nós somos limitados. Mas Deus é infinitamente poderoso, então nenhuma grandeza do homem pode impressionar a um Deus que é grande por essência, por natureza. E isso talvez seja uma má notícia para aqueles que tentam competir com Deus, para aqueles que tentam chamar a atenção de Deus por qualquer ato de bondade. Não vai conseguir, não tem como. Mas
não é somente uma má notícia para essas pessoas, porque tem a boa notícia para aqueles que querem viver pela fé, para aqueles que confiam em Deus, que já declararam e entregaram suas vidas a Ele. Você é uma pessoa que vive pela fé? Pela fé no poder de Deus, pela fé na essência do Todo-Poderoso? Porque o Salmo 147, todas as vezes que eu leio, eu consigo enxergar uma emocionante declaração de esperança. Não somente para o salmista, mas uma esperança, e a gente tem falado muito a respeito de esperança no nosso tema anual, mas uma esperança para um povo que pode desfrutar da felicidade e certeza de que Deus é Deus. Não importa se Deus concede alguma coisa, deixa de conceder alguma coisa, um pedido, uma oração não respondida, o fato de que a gente vive pela fé e confia no Deus Todo-Poderoso, isso já nos traz esperança. É interessante observar, não sei se você prestou atenção quando eu fiz a leitura, no versículo 4, quando o salmista, depois de toda a alegria manifestada no Deus Todo-Poderoso, ele declara algo tremendo a respeito do nosso Deus, que a nossa mente, no bom popular aí, dos internautas, no bom popular daqueles que conhecem um pouco dessa área de informática, de internet, dá um bug nos nossos pensamentos. A nossa cabeça parece que vai explodir. Como assim, pastor? O versículo 4 diz que ele conta o número das estrelas e não somente isso. Ele chama todas pelo seu nome. Eu não sei se você já parou para dar uma olhada e contemplar as estrelas. Eu já falei várias e várias vezes. Eu gosto de contemplar a criação do nosso Deus, exaltando a grandeza do seu poder, principalmente olhando para a lua. Desde pequeno eu sempre gostei de admirar a beleza da lua no seu esplendor. De qualquer forma, a lua é sempre bela, mas quando ela está cheia, olha, isso é tremendo. Eu gosto muito, eu fico horas olhando mesmo para a lua em determinados momentos, porque eu admiro e contemplo a grandeza do nosso Deus. A gente que vive numa cidade grande, isso é meio dificultoso quando se relaciona com as estrelas. Por conta da luminosidade, dos postes, do brilho artificial, a gente não consegue contemplar muito as estrelas no céu. Mas você que já viveu, ou você que mora no interior, quando você senta, e eu fazia muito isso na minha infância, sentava à noite e olhava para o céu, parece que a quantidade de estrelas, a quantidade dobra, porque olhar para o céu no interior é muito diferente de olhar para o céu numa cidade grande, por conta da luminosidade artificial que atrapalha um pouco esse contemplar. Mas você já viu a quantidade de estrelas que tem no céu? A Bíblia está dizendo que Deus não somente conta cada uma delas ao limite dos nossos olhos, mas que também Ele chama cada uma delas, todas elas, pelo seu próprio nome. Isso traz arrepios, porque o nosso Deus tem uma grandeza infinita, a ponto de contar todas as estrelas, até aquelas que a gente não consegue contemplar. Mas mais do que isso, Ele chama cada uma delas pelo seu nome. Ele contempla as estrelas pelo nome delas. E isso é maravilhoso. É interessante que em outra passagem o salmista diz que tal conhecimento, o conhecimento da grandeza de Deus, é tão impressionante. E ele chega a declarar no Salmo 139, versículo 6, quando fala que Deus conta os dias do ser humano, quando ele vê a formação do ser humano de uma forma embrionária, o salmista diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e eu não posso atingir. É o reconhecimento de que Deus é Deus e eu sou apenas um humano. Meus queridos que acompanham estão se maravilhando, como eu fico maravilhado com a mensagem do Senhor, com a palavra de Deus, é que a Terra onde a gente vive, ela é um planeta tão pequeno, mas tão pequeno, que gira em torno de uma estrela chamada Sol, que também, por incrível que pareça, é tão pequena, mas o Sol, que é tão pequeno, ele é maior, mais de 1.300.000 vezes maior do que a Terra. E é considerada uma estrela, por alguns livros aí, de 5ª categoria. Só para você ter uma ideia, tem estrelas milhões de vezes mais luminosas do que o nosso Sol, que você não consegue contemplar ao meio-dia. Nem de manhã você consegue, e não é recomendado
recomendável que se faça isso, olhar de maneira exposta para o sol. Mas você não consegue contemplar o sol quando está nascendo, olhar para o sol do meio-dia, porque isso já afeta as nossas vistas. E tem milhões de estrelas que são mais luminosas do que o próprio sol. Agora, quando a gente olha para o Salmo 147, onde afirma que Deus conta o número de todas as estrelas, e não somente isso, afirma que Ele chama cada uma pelo nome que Ele deu. Repare como isso parece que vai bugar o nosso cérebro, da grandeza do nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Você que tem bichinho de estimação em casa, muitas pessoas dão o nome ao bichinho de estimação, geralmente por algumas características que o bichinho possui. Por exemplo, um cachorro bem, com pelo bastante preto. Muita gente chama cachorro assim de negão. Vem cá, negão. O negão, e acaba ficando o nome, é negão o nome. Uma cadela que tem um pelo mais alvo, branquinho. Eu conheço muitas pessoas que deram nome aos seus bichinhos de estimação, aos cachorrinhos, gatinhos, branquinha. Algumas pessoas, elas caracterizam o animal e depois dão o nome. Agora, você já parou para tentar mensurar que Deus olha para cada uma das estrelas do céu, chama cada uma pelo seu próprio nome? Na mente de Deus tem um cuidado tão maravilhoso com cada estrela que Ele nomeia pelo seu próprio nome. E isso é tão maravilhoso, porque as estrelas têm um nome na mente de Deus, o sol tem um nome na mente de Deus, Ele chama o próprio sol pelo seu nome, e não somente isso, Ele diz o que o sol deve fazer e o sol obedece. Olha que coisa maravilhosa, olha o Deus que a gente serve. Na história da humanidade não tem Deus que se levante para se igualar ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Um Deus que está acima de todos aqueles que se intitulam sendo o próprio Deus. Então fica a pergunta, o que será que viria impressionar a um Deus como esse? Ainda no Salmo 147, os versículos 10 e 11 mostra que não é pela força do nosso braço, por tudo aquilo que a gente tem, que a gente vai impressionar o nosso Deus. Porque nos versículos 10 e 11 diz assim, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação. Uma outra versão traz que lhe impressiona. Nem é a agilidade do homem que lhe agrada. Não é o que o homem tem que vai impressionar a Deus, não é a sua força nata que vai fazer com que ele se agrade desse homem. Pelo contrário, o versículo 11 diz que se tem alguma coisa que pode chamar a atenção do nosso Deus, impressionar o Senhor Todo-Poderoso, a Bíblia diz, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Olha que coisa maravilhosa. É o tema da IBE, firmados na esperança. E a gente precisa colocar a nossa esperança nesse Deus tremendo, nesse Deus que conta as estrelas pelo seu próprio nome, que chama cada uma pelo seu próprio nome, conta todas elas. É um Deus que mesmo assim se agrada daqueles que colocam a sua esperança nele. Eu entendo que muitas pessoas têm colocado aí a esperança, toda a esperança na vacina, na ciência. É importante, os cientistas são levantados por Deus. A vacina é um recurso que Deus usa para combater aí toda essa disseminação da pandemia, aliviar pelo menos os sintomas. A gente sabe disso. Mas por incrível que pareça, tem muitas pessoas tirando a glória de Deus e colocando no homem, e colocando naquilo que o homem faz, se esquecendo que é Deus quem dá inteligência ao homem para fazer essas coisas. Não quero aqui parecer que estou menosprezando vacina, remédios, tratamentos, os médicos, nada disso. Pelo contrário, a gente até ora por essas pessoas, verdadeiros guerreiros na área da ciência, na área da medicina, porque são usadas por Deus, muitas delas ainda que não reconheçam, elas têm a sua inteligência atribuída, dada pelo próprio Deus, para benefício da comunidade, do povo, porque Deus ama o povo, Ele deu o seu Filho, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas a gente não pode se esquecer que em primeiro lugar a glória pertence a Ele, porque se não fosse Deus em nos dar o ar para respirar, não teria cientista que levantasse da cama, não teria vacina, não teria remédio, não teria nada disso. Então a glória em primeira instância é dada ao nosso Deus, em primeira instância, em última instância. A primazia, para que fique claro, é dada àquele que chama cada estrela pelo seu nome, que diz ao sol é hora de nascer, é hora de se pôr,
que faz levantar o oprimido, que cura o coração daquele que está com o coração amargurado. É Deus, a glória pertence ao Senhor e Ele se alegra. A Bíblia fala que Ele se agrada daqueles que o temem, daqueles que colocam a esperança no seu amor leal. A gente não precisa ser gênio para saber que Deus não se deixa impressionar pela força do braço do homem, porque é Deus que dá essa força ao homem. Eu tenho certeza que algumas pessoas que gostam de esportes e puderam acompanhar pela internet, pela televisão, as Olimpíadas. E tem uma modalidade que realmente me causa um certo espanto, aquelas modalidades que exigem um certo esforço físico. Tem um levantador de peso aí, que ele já começa levantando peso que muita gente nem consegue levantar. E ele, como ponto de partida, já levanta mais de não sei quantos quilos, e aquilo é assustador, como é que um homem consegue levantar tanto peso? Eu fico impressionado com algo desse tipo. Mas nem isso é suficiente para impressionar o nosso Deus, porque Deus se agrada de um coração contrito, de um coração que confia nele. Então, as boas novas para aqueles que desfrutam dessa alegria de saber que Deus é que Ele tem prazer nessas pessoas, que confiam nele, que buscam a Ele não por aquilo que Ele pode dar, mas pela essência do que Ele é. É como o salmista declara no início do Salmo: Aleluia! É bom louvar o Senhor. E não é uma coincidência o fato de que os versículos referentes a outro aspecto da grandeza de Deus mostram justamente esse cuidado para com o fraco, para aquele que reconhece a sua fraqueza e depende dele. Por exemplo, os versículos 3 e 6 do Salmo 147. Só Deus cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Versículo 6, o Senhor sustém o oprimido, mas olha, lança por terra o ímpio. Deus tem prazer, Deus se impressiona com aquele que confia nele, com aquele que tem a sua atenção voltada para aquilo que Ele é. Deus trabalha de maneira onipotente em favor daqueles que esperam nele. O Salmo 64, versículo 4, aliás, Isaías 64, versículo 4 declara isso. Isaías 64, versículo 4, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, Ele ama ser amado. Ele ama ser Deus para aqueles que reconhecem as suas fraquezas, para aqueles que reconhecem que são desamparados e que buscam amparo em Deus, para aqueles que buscam pelo que Ele é e por tudo aquilo que Ele pode fazer. Deus é Deus, nós somos apenas humanos carentes do seu cuidado, da sua atenção, da sua proteção. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo, abrindo o seu entendimento para reconhecer que só Deus é Deus. Só Ele pode curar a sua ferida, só Ele pode curar a sua dor. Então confie nesse Deus, porque é muito bom descansar no Senhor. Antes de encerrar, eu preciso lembrar que a gente começou uma série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, é muito importante o seu comentário. Inclusive eu recebi algumas sugestões, algumas pessoas me procuraram e disseram: pastor, o senhor poderia colocar apenas o estudo, apenas a mensagem, para que eu possa compartilhar com outras pessoas? Porque você sabe, né, pastor, nós vivemos dias tão corridos e muitas pessoas não têm tempo para acompanhar o culto por completo. Então, o que é que acontece? Ouvindo algumas sugestões, eu gosto de sugestões, eu vou começar a fazer uma compilação dessa série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse, que foram escritas há mais de 2000 anos, foram escritas no primeiro século e que tem uma ligação direta com a igreja do século 21. E aí você vai poder compartilhar com seus amigos, seus familiares, vai poder ver, rever. Eu tenho brincado com algumas pessoas e dito que, olha, como o streaming espiritual tem crescido muito. A gente sabe que tem muitos serviços de streaming por aí, que tem conteúdos bons, mas também tem conteúdos ruins. Então aqui com certeza você só vai ter conteúdo bom para fortalecer o seu crescimento e a sua fé.
Então eu vou sim fazer uma série, vou pegar as mensagens, vou fazer uma edição e repostar as mensagens na ordem. Você que ainda não viu e deseja acompanhar, nós já temos aí a introdução e a primeira parte da Igreja Sem Amor, a Igreja de Éfeso. Então que Deus continue te abençoando, continue te fortalecendo, é o meu desejo e as minhas orações no nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Amém e amém.